Boa noite, Pablo. Nossa, não é o Marçal, gente. Ainda bem. Ô, Pablo, já arranjaram até um xará para você aí, né? Coisa Pois é, chata nesse momento. quase três charás, né? Pablo Marçal, Pablo Escobar e Pablo Rosa. Boa Hoje noite. tá trio de Pablos aqui no programão, né? Ô, Gui, coloca a capa do livro do Pablo, por favor. Do Pablo, né? Do Pablo, do Vitor Amorim de Ângelo, do Vitor Aguiar Almeida e do Breno Buston Vieira, né? A gente quer citar os outros autores também. Tecnoconservadorismo e o Brasil Paralelo. Aliás, hein, Pablo, esse título, Tecnoconservadorismo, tem tudo a ver com Pablo Marçal, né? É exatamente isso que o Pablo Marçal faz, né? Usar as redes sociais para se promover de uma maneira que a gente tem que reconhecer que é muito inteligente, né, Pablo? Exatamente, né? Ele tem um alcance e ele usa estratégias bastante eficazes, porque parece que ele compreende muito bem o funcionamento das plataformas digitais, na medida em que ele consegue conquistar a atenção, né, dos usuários das plataformas digitais, né? Então, ele é bastante estratégico e parece que nesse momento ele está tentando articular uma forma de ficar com o espólio do Bolsonaro, né? E a família Bolsonaro, né, ficou muito empolgado inicialmente, depois reconheceram que podem perder, o bolsonarismo pode existir sem Bolsonaro, né, capitaneado pelo Pablo Marçal, por exemplo, né? Isso acabou deixando bastante preocupada a família Bolsonaro. A gente vai trocar 6 por meia dúzia, né? Assim, eu acho até talvez o Marçal seja um pouco pior, né? Se é que é possível, né? A gente imaginava que não haveria nada pior que Bolsonaro, mas o fundo do poço sempre tem uma possibilidade de descer um pouquinho mais, né? Assim, então, me parece que o Pablo Marçal, né, ele articula muito bem nas redes sociais, ele também construiu uma estratégia paulatina, né? E ele entendeu o funcionamento das plataformas da seguinte maneira: fale mal, mas fale de mim, né? Que é o grande funcionamento das plataformas digitais, e essa receita foi dada pelo grande mentor, na verdade, do que eu tenho entendido, compreendido, assim como meus colegas coautores do livro, como tecnoconservadorismo, que foi o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, inclusive a primeira citação que nós trazemos no livro, por exemplo, do livro que ele publicou, intitulado O Dever de Insultar, né? Daí a estratégia, por exemplo, né? A escola Olavo de Carvalho, que passa por Mamãe Falei até chegar no Pablo Marçal, por exemplo, né? Que essa estratégia de conquistar a atenção através de uma conduta veemente, agressiva, né? Mas que tem efeito, porque as pessoas elas ficam afetadas com essa possibilidade, né? Do conflito, né? Sim, mas assim, eu estava falando para o pessoal aqui, Pablo, que essa jogada do Pablo Marçal, dessa briga do Pablo Marçal com os Bolsonaro, é uma briga, para ele, é uma coisa, para os Bolsonaro é uma coisa de ganha-ganha, né? Eles não perdem, porque se o Pablo Marçal for para o segundo turno, eles vão apoiar o Pablo Marçal, certo? Sim. E, ao mesmo tempo, para o Pablo Marçal, quando ele fala bem do Bolsonaro, ele agrada os bolsonaristas. E quando ele fala mal dos filhos do Bolsonaro, ele agrada os não bolsonaristas, né? Sim, Então, exatamente. uma estratégia. Não me parece que essa briga é autêntica. Eu não vejo essa briga como autêntica. Eu vejo essa briga como parte da estratégia, sabe? Sim, pode ser pensado dessa forma, com certeza. Com certeza, né? Assim, até porque a gente compreende o vínculo do Bolsonaro com o Pablo Marçal, a medalha que ele deu para o Milei e deu para o Pablo Marçal, por exemplo. Então, assim, a gente tem alguns elementos que evidenciam que pode ser uma estratégia de ambos, inclusive, né? Assim, como o Bolsonaro, Jair, né, não tem possibilidade de se candidatar, por exemplo, né? E como que também não há interesse do filho dele, que é deputado federal por São Paulo, em pleitear a vaga a prefeito, por exemplo, não há ninguém da família ali para ocupar essa vaga. Então, essa possibilidade de estratégia é algo muito, muito possível, né? Assim, que eu imagino, né? Sim, vamos falar aqui um pouco sobre teu livro, né? Eu estava olhando aqui os dados. Hoje, a plataforma do Brasil Paralelo
no YouTube, no canal deles, tem 3 milhões e 890 mil inscritos, né? São gigantes, né? Você conta no livro que eles começam, são 3 carinhas que vêm da ESPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Que eles começam a namorar a ideia de criar um canal conservador em 2013, né, na época da chamada Jornada de Junho, e em 2016, no ano do golpe contra a Dilma, surge a Brasil Paralelo, né? Como é que eles conseguem criar essa empresa, né? Porque eles falam assim, todo o dinheiro vem dos assinantes e tal, mas e para começar, como é que foi isso? Você conseguiu descobrir? Então, né, assim, eles se articularam empolgados, né, com a onda do impeachment da Dilma, com essas manifestações, né, que em certa medida foram tomadas de assalto do MPL pelo MBL, Revoltados Online, como a gente acompanhou todo esse processo, né, que se deu nas chamadas Jornadas de Junho, por exemplo, né, então eles se empolgaram com isso, conjecturaram em 2013 a possibilidade de criar uma empresa que produzisse material audiovisual, e essa empresa se materializa numa empresa como eles se colocam até hoje, né? Uma empresa de entretenimento e educação concomitantemente. Né? Então eles criam o Brasil Paralelo, e no nosso livro a gente já vai analisar, né, as primeiras publicações, os primeiros vídeos dele que foram disponibilizados no YouTube. Né? E aí tem várias questões que são muito importantes de a gente perceber, porque a questão não é só a Brasil Paralelo. Né? Porque a Brasil Paralelo ela é importante, obviamente, porque ela é a empresa que mais gasta em publicidade nas principais plataformas utilizadas no Brasil. Né? Isso permite, por exemplo, modular a nossa atenção, os nossos interesses. Né? Para ficar mais evidente, acho que tem um exemplo que a gente traz no livro, que eu acho que permite quem está nos assistindo compreender esse funcionamento. Você imagina uma situação de um adolescente que está numa aula de história do Brasil, né, uma história recente do Brasil, e aí ele está tendo aula sobre o golpe civil-militar de 1964, por exemplo. Tá? Aí esse adolescente, ele não presta atenção na aula, né, chega em casa, ele vai procurar um material para poder substituir aquela aula que ele perdeu. E aí ele vai e digita no YouTube, né, atrás de um vídeo, de algum documentário, né, que sintetize para ele aquela aula que ele perdeu. Ele vai escrever no procurador de busca do YouTube 1964. Qualquer um que estiver assistindo a gente, se inscrever agora no YouTube, o YouTube vai indicar, primeira opção, 1964, Entre Armas e Livros, o documentário da Brasil Paralelo. Por quê? Porque a Brasil Paralelo compra a palavra da procura, e quando o usuário dessa plataforma escreve essa palavra, a plataforma do YouTube, que é uma plataforma publicitária que ganha, né, vendendo propaganda, né, recebeu dinheiro da Brasil Paralelo, que, portanto, vai indicar esse vídeo da Brasil Paralelo para um adolescente que perdeu a aula de história do Brasil, por exemplo. Né? A gente pode pensar em outras circunstâncias. No Google, por exemplo, se você escrever fascismo, dentre as 10 primeiras opções, né, você vai encontrar Brasil Paralelo conceituando o fascismo associado à extrema esquerda. Né? Assim, então, isso acaba criando, né, um embaralhamento, né, em relação à realidade, e produzindo uma verdade paralela, né, uma história do Brasil alternativa, paralela. E aí a grande questão que a gente também traz no livro é que essas versões alternativas da história, que nascem lá com o Narlock, né, eles foram chamados por uma historiadora brasileira chamada Sônia Menezes de história abusiva. Então, eles abusam dos relatos das histórias, então eles trazem elementos factuais e interpretam esses elementos, muitas vezes desconsiderando aspectos que são completamente necessários de se considerar. Eu não posso falar da história do Brasil negligenciando toda a violência que foi perpetrada contra os povos originários que aqui existiam. Eu não posso contar a história do Brasil negligenciando a violência que foi, né, perpetrada contra a população negra que era escravizada no nosso país, por exemplo. Eu não posso contar a história, né, da ditadura civil-militar que nós enfrentamos, sem contar da persecução, da morte, da censura, da tortura, né, de muita gente, né, e que isso está tudo documentado, na verdade. Então, me parece que a Brasil Paralelo, na iminência de criar, né, uma versão alternativa, eles acabam desqualificando os historiadores profissionais, a historiografia sobre o nosso país,
e incorporando elementos negacionistas que têm um lastro, ora no Olavo de Carvalho, ora na perspectiva ultraliberal do Instituto Mises. Inclusive, o Instituto Mises publicou livro cujo autor é Brasil Paralelo, sobre a história do Brasil, por exemplo, né? Publicado há 2 anos atrás. Né? Então, assim, aí, histórias contadas pelo Olavo de Carvalho, pelos alunos do Olavo de Carvalho, por exemplo, né? E tanto o Lucas Ferrugem, o Henrique Viana, o Felipe Valerim, que são, né, os sócios criadores da Brasil Paralelo, recorrentemente chamavam o Olavo de Carvalho, chamaram o Luiz Felipe Olhanz de Bragança, por exemplo, chamavam Hélio Beltrão, figuras muito importantes, né? Tanto para esse empresariado associado ao pensamento ultraliberal, né? A gente pode pensar aí essas figuras que eu mencionei, o Hélio Beltrão, por exemplo, o pessoal do Instituto Mises, mas também agradava, né, os militares, por exemplo, né? Inclusive ontem eles lançaram um documentário sobre os militares, né? E aí a gente começa a assistir e encontra vários probleminhas. Eles até relatam fatos, né, verdadeiros, mas sempre há uma interpretação enviesada e que se propõe neutra ideologicamente. Né? Eles colocam nosso canal, né, a nossa empresa é uma empresa neutra, porque eles interpretam também o conservadorismo por essa chave. Aliás, e esse é um aspecto que eu acho mais importante para a gente pensar a extrema-direita, é compreender que essas figuras, esses influenciadores digitais, inclusive o próprio Marçal, que a gente estava comentando aqui, eles utilizam referências bibliográficas para legitimar os seus discursos. E quem importou essas referências bibliográficas para o Brasil, e inclusive foi pago para traduzir, não traduzir no sentido formal, mas para interpretar e apresentar para editoras brasileiras, autores estadunidenses conservadores, neoconservadores, que nascem lá de revistas como a National Review, revista da década de 50, que até hoje se faz presente, por exemplo, né, vem justamente dessa esteira, né, que o Olavo de Carvalho foi o grande difusor, né, que deu ressonância a esse discurso, que nos Estados Unidos era muito tímido, porque era muito radical e era muito associado, né, ao nazifascismo, né, como a gente vê no próprio bolsonarismo. Né, assim, não precisa ir muito longe, né, é só a gente pensar, Deus, Pátria, Família nasce aonde? Qual é a referência política do lema Deus, Pátria, Família, apresentado pelo Bolsonaro? A gente vai encontrar Plínio Salgado, Ação Integralista Brasileira, ou seja, figuras que tentaram produzir no Brasil, né, um fascismo, mas com uma particularidade tipicamente nossa. Né, assim. Sim. Eu queria mostrar aqui para o pessoal essa história dos anunciantes. Olha só, coloca aí, Gui, Brasil Paralelo gastou 22 milhões de reais em redes na Meta em 4 anos, o dobro da Secom. Produtora de filmes e cursos conservadores, é a que mais gastou em propaganda de política no Facebook e Instagram. Em seguida está a Revista Oeste. Aqui no YouTube, vocês sabem, né? A gente não pode abrir um vídeo da Fórum, que antes do vídeo da Fórum tem um vídeo da Brasil Paralelo. Deixa eu dar aqui os dados para vocês, olha só. Produtora de filmes Brasil Paralelo é a empresa que mais gastou em anúncios na Meta, dona do Facebook e Instagram nos últimos 4 anos. A Meta disponibiliza todos os anúncios veiculados na plataforma que envolvam temas sociais, eleições ou política desde 2020. Para conseguir veicular o anúncio dessas temáticas, é preciso criar um rótulo na plataforma e todos os anúncios vendidos constam na biblioteca de anúncios. De agosto de 2020 até 15 de março de 2024, a Brasil Paralelo gastou R$ 22.231.465 na Meta, que é Instagram e Facebook, tá? Em segundo lugar, está o governo federal, que gastou quase a metade do Brasil Paralelo nesse período. Em sétimo lugar está Jair Bolsonaro, com 2.782.000, e em oitavo, a Revista Oeste, com 2.732.800, certo? Então, assim, a gente fica muito curioso, Pablo, de onde é que vem essa grana toda? É vender do curso mesmo, que dá para você tirar 22 milhões e colocar em anúncio, ou tem fontes que não são informadas? Então, por incrível que pareça, Sinara, esse é um dado muito curioso, porque, assim, de fato, a Brasil Paralelo, ela monetizava com o YouTube, mas ela também criou um canal de streaming que compete com Netflix, com Prime, por exemplo, que é o BP Select,
que você paga, né, assinatura com valor muito baixo até, né, a assinatura deles até 2 dias atrás era R$10, aumentou para 19, agora eles fazem as promoções, tinha assinatura para a vida toda, por exemplo, então eles fazem várias campanhas, né, recorrentemente, e eles têm, de fato, assinantes. Mas, claro, esse discurso deles de que a gente não recebe dinheiro do governo, peraí, na TV Brasil, por exemplo, passava o vídeo da Brasil Paralelo, né? Ou seja, mesmo não recebendo dinheiro do governo, se o governo tem um canal de televisão e concede espaço para você passar vídeos da tua empresa, o governo está te beneficiando. Você sabe quantas pessoas assinam o streaming deles? Não sei. Esse dado, assim, eu realmente... Eu, por exemplo, não conheço ninguém que assina, né? Óbvio, também só convivo com pessoas de esquerda. Mas é muita gente... Nara, por incrível que pareça, assim, eu tenho, como eu sou professor, né, assim, eu converso com alunos, né, e por incrível que pareça, tem muita gente que assina, pelo menos muita gente que eu perguntei de alunos universitários que os pais assinam, né? E aí eu tô falando o seguinte, não é? Aí você pensa o quê? Deve ser uma pessoa ignorante. Não, eu tô falando assim de filho de médico, que o pai assina, filho de promotora de justiça, que a mãe assina, sabe? Então, assim, agora, isso foi um trabalho muito bem articulado, que, assim, surgiu num momento muito conveniente, né? Que foi justamente a associação do PT, só para você ter noção, Sinara, em 1994, o Olavo de Carvalho publica um livro, que esse é o livro que, na minha leitura, é o livro mais importante para a gente pensar a extrema-direita hoje no Brasil, para a gente pensar o tecnoconservadorismo, que é o livro A Nova Era Revolução Cultural. Nesse livro do Olavo de Carvalho, tem um capítulo dedicado ao marxismo cultural, né? E aí ele coloca no marxismo cultural, assim, de Sartre, passando por Gramsci, pelos frankfurtianos, entra Deleuze, Guattari, Foucault, assim, é uma coisa de doido, assim, né? Qualquer um que é do campo acadêmico, conhece minimamente o campo acadêmico, assim, acha até engraçado, na verdade, né? Como que simplifica tantos autores tão complexos de uma forma tão... né? E nesse texto, ele vai dizer, por exemplo, que o PT, e olha só, ele diz isso e o brilhante Ustra, no livro de cabeceira do presidente, A Verdade Desfocada, reproduz isso, do Olavo de Carvalho. Ele diz o seguinte, olha, a luta de classes, né, deu lugar a outras lutas, outros tipos de luta, né? E o marxismo cultural, ele virou, né, esse pacote de diferentes lutas que escapam da luta de classe que foi idealizada inicialmente, né? E o PT, que é a grande referência da extrema esquerda na América Latina, através do Foro de São Paulo, ele está querendo acabar com os valores ocidentais, porque ele está querendo implementar um mundo de homossexuais, de usuários de drogas, né, de pessoas que são contra cristãos. Então, se cria um medo, né, generalizado, um pânico moral, né, e através desse pânico moral se agencia as pessoas por esse medo. Então, as pessoas, nossa, o comunismo, né, o gaysismo, o maconheirismo, são categorias que ele utiliza, inclusive, né? São instrumentos para colocar medo naquelas pessoas, e naquela onda que ele está... Quando essa leitura dele, né, ressurge, né, nesse momento de fragilidade do PT, está lá um texto do próprio Olavo, de 94, dizendo que o PT está associado às Farc. Tem um capítulo, inclusive, que associa o PT ao Comando Vermelho, por exemplo, né? Ao MST, que é o braço que vai ser armado pelas Farc. Todo esse discurso, né, conspiracionista muito bem colocado. E, claro, o conspiracionismo não é uma novidade que o Olavo de Carvalho apresenta, né? Assim, se a gente pegar o próprio integralismo que a gente viu, né, ele também se dá a partir dessa dimensão, né? Então, você acha que a Brasil Paralelo não existiria sem Olavo de Carvalho? Olha, eu acho que a extrema-direita hoje, né, que nós temos no Brasil, ela não existiria sem Olavo de Carvalho como ela é, né? O Olavo de Carvalho ele foi muito importante porque ele concatenou forças que se encontravam difusas. O que ele fez? Né, assim, isso desde os anos 90, na metade dos anos 90. Então ele começa a se articular com os militares, então ele começa a dar curso no Clube Naval, no Clube Militar, na AMAN, inclusive tem um pesquisador da UFSCar, né, que é um especialista em militares, o Pedro Lender, tem um trabalho muito interessante sobre esse movimento da extrema-direita, onde ele vai pensar pela
pelas guerras híbridas, né, revoluções coloridas, que é o Pierre Lehner, né, um trabalho muito que a gente até utiliza como referência de trabalho. Por exemplo, uma outra força muito latente é a atuação do Olavo de Carvalho junto aos institutos liberais. Ele participou do Fórum da Liberdade de principais mesas, por exemplo, né, de 2000 a 2005. Então, ele participa de mesas assim, com o Ciro Gomes, com o FHC, com o presidente do Banco Mundial. Ou seja, ele estava... Né, ele tinha coluna na Folha, tinha coluna no Globo, ele ganhou muito espaço, né? Exato. Eu acho que, de certa maneira, Pablo, você acha que nós de esquerda subestimamos o Olavo? Porque eu mesmo achava ele um imbecil, completo, idiota. Mas, pelo visto, ele foi mais importante do que a gente quer admitir, né? Exatamente. Eu subestimei o Olavo de Carvalho, assim, caí bonito no discurso, né, assim, no aspecto engraçado, né, que era uma caricatura, na verdade, né, assim, pra gente da academia era uma caricatura, assim, né, porque era muito simplificação, né, era muito aquilo que, da entrevista da semana passada com o Rubens Casar, esse processo de subjetivação, né, assim, que ele vai... Ou seja, uma visão simplificada da vida, uma visão utilitária da vida, que pensa sempre em termos de ganhos, é a religião. Então, isso, né, que parecia uma coisa muito, né, até anacrônica com o nosso tempo histórico, né, vai ganhando cada vez mais espaço. Né? E, só para você ter noção, eu não estudava extrema-direita. Eu sou professor na pós-graduação, né, desde 2013. Da UFRGS. Se fosse sobre política de drogas, eu precisava de drogas. Vai vendo. Eu fui participar da banca de um grande parceiro meu, que se tornou um grande parceiro meu, de mestrado, participei da banca de doutorado, supervisionei no pós-doutorado, o Akhenaton Tokizek Souza, professor da Universidade Católica de Pelotas, na banca de mestrado dele. Ele vai entrevistar uma juíza sobre o sistema de justiça e o que uma juíza do interior do Paraná pensa sobre drogas. Aí, no final da entrevista, ele pede para a doutora, juíza, doutora, a senhora poderia me indicar um livro sobre a temática drogas? Sabe qual é o livro que a doutora indica? Olavo de Carvalho. Isso em 2015. Fui orientar, aí eu saio de 2015, 2018. Vou orientar, né, no mestrado em Sociologia Política da UVV, um pensador que hoje faz doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo, em Ciências Sociais, e o trabalho dele era pesquisar o que os professores dos cursos de medicina aqui do Espírito Santo, assim como os coordenadores desses cursos, o que eles conhecem sobre literatura que envolve, né, o uso terapêutico da cannabis, por exemplo. Né? Ele vai entrevistar, ele pergunta para um médico, coordenador de um curso de medicina na Universidade do Interior do Estado aqui, doutor, o senhor podia me indicar um livro sobre drogas? O coordenador do curso de medicina indica para ele Olavo de Carvalho. Meu Deus. Então, assim, eu estou falando assim, isso antes, né, antes do bolsonarismo. Né? Então, já estava muito latente aquilo ali, não à toa que o Olavo de Carvalho ele é uma grande referência de MBL. Assim, a extrema-direita, de modo geral, pode até discordar do Olavo de Carvalho, mas tem nele uma figura deveras importante, uma figura, na verdade, imprescindível para a rearticulação, né, dessas forças difusas que agora estão articuladas, né, e altamente articuladas. Agora, essa articulação só foi possível porque eles souberam muito bem utilizar as plataformas digitais. Né? Daí a ideia de tecnoconservadorismo. Por quê? Quando a gente fala em neoconservadorismo, quando a gente fala em nova direita, essas categorias foram utilizadas no século passado, século que não tinha, que não havia ainda a internet como a gente conhece hoje. Né? Ou seja, a internet ela é privatizada em 95 nos Estados Unidos, só que ela funciona de uma maneira diferente até o começo dos anos 2000, né? Ou seja, a internet do .com, né, ela dá lugar à internet plataforma, né, onde emergem essas big techs como a gente conhece e que elas operam de uma forma bastante perigosa para as democracias liberais. Né? Não, então, é por isso mesmo que o mundo inteiro hoje está bastante preocupado, né, com a ação dessas plataformas, o que a gente viu com o Google, né, com um projeto de lei para regulamentar as plataformas digitais, acho que era 2236, talvez possa estar enganado o número do projeto de lei, mas que o próprio plataformas como o Google, né, o Twitter, que a gente está vendo com o Elon Musk, por exemplo, né, assim, a plataforma, o X, ex-Twitter, é um brinquedo do Elon Musk, é um brinquedo para ele difundir
né? Um brinquedo de guerra, né? Exatamente, né? Agora, tá tudo muito articulado, né? Assim, tá tudo muito articulado. O discurso contra o meio ambiente, você tem livros da família que se reconhece como família imperial brasileira, né? Assim, sobre psicose ambientalista, por exemplo. Você tem feminismo, Ana Carolina Campanholo. Então, você tem cada pauta tem um conjunto de autores que vão legitimar esses discursos. E mais, esses autores, em sua grande maioria, têm livrarias virtuais para vender os seus livros e ou livros que vão reverberar e dar legitimidade para os seus discursos. Né? Então, o que a gente vê, na verdade, é isso. Né? Então, por exemplo, eu quero falar sobre ideologia de gênero, eu tenho o trabalho do Jorge Scala, eu tenho o trabalho do Oliver Benevin, eu tenho o trabalho da Ana Carolina Campanholo, eu tenho o trabalho do Jordan Peterson, que estava aqui mês passado. Né? Inclusive, organizado pela Brasil Paralelo, né, para divulgar toda a visão... apoio de uma executiva do banco, né? Exatamente, do Bank, né, que divulgou e deu maior bafafá essa história toda, né, assim, porque ela... Então, assim, o caminho do dinheiro, né? Para você ter uma ideia, todo mundo quer saber, olha só, a Miriam Ramos, quem banca essa Brasil Paralelo? Maria Angélica Odibelli, onde eles arranjam tanto dinheiro assim? Luiz Pacheco, de onde vem o dinheiro, essa dinheirama do Brasil Paralelo? A Luciene fala, é uma boa forma de lavar dinheiro. Assim, a Brasil Paralelo... todo mundo curioso, né? Porque é muita grana, né? É muita grana envolvida. Quando a gente vê uma executiva de um banco participando da divulgação, a gente já fica de orelha em pé, né? Uhum. E a Brasil, como eu disse, a Brasil Paralelo é mais uma dos veículos de comunicação da extrema-direita, né, que compõe um diagrama, que assim, tem... Assim, por exemplo, a gente tem, né, sei lá, a Revista Oeste, como a gente viu agora, né, que é a oitava empresa que mais investe. A gente tem a Jovem Pan, por exemplo, né, a Jovem Pan foi a empresa que mais cresceu de comunicação no Brasil, né, a empresa que, nas noites de quinta-feira, num programa chamado Pingo nos Is, né, abria, né, a live para o presidente fazer para perguntar ao presidente, né, ou seja, a única empresa beneficiada, né. E, claro, essas pessoas, inclusive a gente viu na Jovem Pan, Rodrigo Constantino, né, Paulo Figueiredo Neto, João Batista Figueiredo, o último ditador brasileiro, né, defendendo abertamente um golpe militar, defendendo que as pessoas, né, se recusassem a aceitar o resultado das eleições. Né, inclusive teve situações de constrangimento que o jornalista César Calejão falou, peraí, Rodrigo Constantino, que história é essa de defender golpe? É isso mesmo? Né, sabe... Então, e essas pessoas que saíram da parte das pessoas que saíram da Jovem Pan estão na Revista Oeste. Vídeo Augusto Nunes, por exemplo, né? Dentre vários outros, né? Assim, então, um aspecto que eu acho que é importante também, esse para mim é o aspecto que eu acho mais curioso, né? O Olavo fez esse trabalho de tradução, né? De difusão desses autores, né? Só que para isso foi necessário uma articulação enorme de editoras. Então, por exemplo, a gente tem a CEDET, que é uma rede de editoras, que tem uma das editoras que publica os livros do Olavo de Carvalho, da Ana Carolina Campanholo, que é a Vide Editorial. Né? E olha que interessante. Eu achei muito curioso essa empresa, e ela se articula com mais de 60 editoras pelo Brasil todo. E essa editora, ela convida Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino, Nicolas Ferreira, Ana Carolina Campanholo, para criarem livrarias virtuais nos seus canais de YouTube e vender os seus livros. Né? Isso serve para dar legitimidade ao discurso, para criar engajamento, né? Na medida em que as pautas estão amparadas numa bibliografia, por exemplo. E tudo aquilo que questiona essa bibliografia, né, é o lugar do inimigo, é o lugar da ameaça, é o lugar do comunismo, né? Assim, como a gente está vendo. Né? Assim. E é curioso, porque o que articula essa extrema-direita e o olavismo, na verdade, né, o bolsolavismo, como diz o João César de Castro Rocha, é justamente, né, esse anticomunismo, que é o anticomunismo que estava presente lá no nazifascismo, estava presente nos neoliberais, né, como Hayek, por exemplo, como Mises, por exemplo, né, que está presente na TFP, nos trabalhos do Plínio Corrêa de Oliveira, né, dentro da Igreja Católica, extrema-direita dentro da Igreja Católica, enfim. Ele conseguiu, pelo anticomunismo, articular essas diferentes forças que estavam difusas e que agora, mesmo
existindo algumas divergências, elas ainda são muito pujantes, muito latentes, né? Olha só, aqui no nosso chat apareceu um cara fazendo propaganda do Pablo Marçal. Vocês estão vendo, né? Que é exatamente a pergunta que eu ia fazer para o Pablo Ornelas. Pablo Ornelas. Olha só, é Brasil paralelo a questão ou são as redes sociais em si que facilitam a vida da extrema-direita, né? Você vê aqui no nosso canal, né? Nós temos 700 mil inscritos no canal da Fórum hoje, mas a gente tem uma coisa que nos aprisiona, sabe, Pablo? Que a gente sempre tem que colocar esses caras na chamada. Uhum. Quando a gente coloca o Lula, por exemplo, né? Falando para você e falando para quem está nos assistindo, tá, gente? Quando a gente coloca o Lula, fala assim, vocês não botam boas notícias na chamada. Se a gente bota Lula e boas notícias, nosso vídeo não circula. Exatamente. Se a gente bota Bolsonaro, Moro e variações, o vídeo circula muito mais. Então, assim, por que os algoritmos facilitam tanto a vida da extrema-direita? Eles estão direcionados ideologicamente? Como é que é então, isso? Eu vou te explicar a partir de dois autores que chegam a uma conclusão semelhante. Um deles é o Giuliano da Empoli, no livro Os Engenheiros do Caos, e o outro é o Byung-Chul Han, no livro Infocracia. Tá? Eles vão argumentar, né, que quando há preponderância dos meios de comunicação corporativos como a televisão, o rádio e o jornal, havia uma tendência centrípeta, né, do ponto de vista político, por exemplo. Né? Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Quanto mais consensual o discurso, quanto mais diplomático o discurso, quanto maior a coligação, maiores as chances do candidato ser eleito. Né? Com as plataformas digitais, a tendência se altera. Né? O que vale agora é uma tendência centrífuga. Ou seja, quanto mais polarizado, quanto mais radicalizado, quanto mais veemente o discurso, maior o alcance. Então, assim, colocar um discurso consensual não vai dar visibilidade. Colocar um discurso do Pablo Marçal falando uma coisa mais absurda, que foi assim que ele cresceu. Nesse ano, 2024, ele cresceu mentindo. Era a história do helicóptero, que ele ensinava o cara que ele não tinha medo. É só aquela história do loroteiro mesmo, assim, né? Aquele cara mentiroso, assim, no talo. Né? Então, essa foi a estratégia que ele utilizou e ele ficou conhecido a partir disso. Porque ele entendeu que as plataformas funcionam dessa forma, né? Fale mal, mas fale de mim. Eu tenho que estar sempre em evidência, né? Por mais absurdo que eu falo, que as pessoas vão saber quem eu sou, né? Ou vão ouvir falar do meu nome. E como o grande problema, né, para a extrema-direita é o comunismo e tudo aquilo que não é o que eu penso é comunismo, então isso permite, né, primeiro esse lugar. Não à toa que o bolsonarismo usa muito isso. A própria fala do Eduardo Bolsonaro, agora, respondendo ao Marçal, ele deixou aberto isso. Falou, olha, o Olavo já dizia, né, a direita no Brasil é Bolsonaro. Ou seja, né, direita com pedigree. Pedigree é Bolsonaro. Se Bolsonaro aceita, beleza, está conosco. Se não aceita, é inimigo. Né? Vídeo que aconteceu com o MBL, por exemplo. Né? Então, assim, é muito... E isso, né, produz... Né, Então pode-se dizer que a internet, as redes sociais, o que circula... O que mais circula, então, é a polarização. Porque o modelo de negócio dessas empresas ela se dá dessa forma. Né? Assim, por exemplo, quando eu falo isso né, assim, a gente, por exemplo, entra no YouTube, aí você procura um dado. O YouTube ele pega o teu histórico, né? A cada mexida que a gente dá no mouse é uma informação que a gente disponibiliza nossa. Né? Tem uma pesquisadora chamada Shoshana Zuboff, que escreveu o livro A Era do Capitalismo de Vigilância, que ela deixa isso muito evidente, esse funcionamento do que ela chama de capitalismo de vigilância. Né? A gente vai disponibilizando paulatinamente o que ela chama de superávit comportamental. Ou seja, esse superávit comportamental, ele evidencia para a plataforma as minhas preferências, os meus gostos, o que me desperta interesse e o que eu vou clicar, né, a médio e longo prazo, a curto, médio e longo prazo, por exemplo. Então, o que ela faz? Através da inteligência artificial, né, dos algoritmos, ela vai sistematizar e vai saber como é que eu vou me comportar, né, a curto, médio e longo prazo. E ela pega essas informações e comercializa para outras empresas, dentre elas a Brasil Paralelo, né, que vai fazer esse movimento publicitário de tentar, né, angariar
possíveis clientes. Eles impulsionam também muito, né? A gente, por exemplo, aqui é orgânico, né? Afora é orgânico, a gente nunca impulsionou nada, né? Então, por exemplo, comparando os canais, o ICL, né, que rapidinho cresceu muito, é impulsionado, né? Tem o tempo inteiro anúncio, né? As redes também acabam dando mais, favorecendo quem impulsiona com dinheiro, né, Pablo? Exatamente. Então, Brasil Paralelo investe em publicidade porque sabe que vai ter retorno. Não apenas da sua plataforma, do BP Select, mas vai ter retorno no Instagram, vai ter retorno no YouTube, principalmente. Ou seja, as visualizações, os compartilhamentos e curtidas podem ser monetizados também. E pode ser mais um fluxo para esse dinheiro entrar também. Né? E aí esse dinheiro também é investido em propaganda, né? E vai, por isso que cada vez que a gente entra, né, o pessoal que deve estar nos assistindo agora deve ter assistido alguma propaganda Brasil Paralelo antes desse vídeo, por exemplo. Né? É muito possível. Sempre aparece. Né? Assim, a Mônica Souto está dizendo aqui que o livro Engenheiros do Caos mostra como o ódio e o medo dão engajamento. Exatamente, é isso mesmo. É um livro muito interessante. É a base da extrema-direita, né? Exatamente. Provocar o ódio, se alimentar do ódio e também provocar medo nas pessoas, né? Exato. Agora, isso começa a surgir concomitantemente à emergência da internet plataforma. Então, a gente vê isso na Rússia, né, com o Putin, depois a gente vê isso com o Trump nos Estados Unidos. Né? Claro, em cada um desses países de uma maneira. Né? Assim, com o Trump nos Estados Unidos foi muito mais o Facebook, né, vídeo, Mark Zuckerberg no Senado explicando, né, que vendeu mais de 80 milhões de informações de mais de 80 milhões de usuários, por exemplo, né, para a campanha do Trump. Né? Aí o Steve Bannon nesse processo também nos Estados Unidos. Mas na Rússia a gente tem também um outro conservadorismo que se reconhece como de esquerda, né, que é o conservadorismo do Alexander Dugin, né, que era muito associado ao Putin, né, que a filha que faleceu também no ataque recentemente, enfim, né, e que no livro a gente também mostra essas diferenças, né, entre esses conservadorismos, embora a base, né, tradicionalista se faça presente tanto na abordagem do Dugin quanto na abordagem do Bannon e do Olavo de Carvalho também. Né? Então porque as pautas morais desses conservadorismos, né, contra assim, esse discurso, né, contra movimentos LGBTQIA+, contra movimentos feministas, contra movimentos sociais de modo geral, né, são muito presentes, embora no campo econômico, né, o Alexander Dugin defenda o que ele chama de quarta teoria política, né, que é uma articulação do fascismo com o comunismo para tentar combater o imperialismo americano, o liberalismo e assim por diante. Né, enfim, só para... Né? Agora, eles têm diferentes vertentes, né? Assim, e eles têm diferentes instrumentalizações das plataformas digitais. Né? Assim, o Brasil, por exemplo, nas eleições de 2018, foi muito mais em decorrência do WhatsApp do que do Facebook a vitória do Bolsonaro, dito pelo próprio CEO do WhatsApp na América Latina, que é relatado pela jornalista Patrícia Campos Mello no livro A Máquina do Ódio. Né? Então, assim, são, né, diferentes formas, mas que o funcionamento ali ele é muito semelhante nessa ideia de conquistar a atenção, né? O que tem sido chamado, né, nesse mundo tecnopolítico, da sociologia digital, antropologia digital, né, que vai ser tratado nesses termos, né, de uma forma de se apropriar desse superávit comportamental que vai se dar pelas plataformas, né? Olha, o Marshall Zorzanelli está falando, sempre importante ouvirmos as ideias e reflexões do querido professor Pablo Ornelas, sem dúvida uma grande referência intelectual no país. A leitura do seu livro é imprescindível nos dias atuais. Obrigada, Marshall, aí, pelo seu comentário. Breno Chaves fala, com esse tipo de candidato, Marçal, o debate tem que ser assim, infelizmente. Eduardo Henrique, TFP é a raiz da extrema-direita católica ainda atuante hoje. Olha só, a gente, infelizmente, não tem muito tempo mais. Ainda tem várias pessoas aqui dizendo que você é gato. Ai, meu Deus, vocês são terríveis, gente. Eu quero perguntar para você, Pablo, sobre essa questão da destruição de reputações pelo Brasil Paralelo, né?
Porque a Brasil Paralelo, o que a Brasil Paralelo fez com a Maria da Penha, gente, não é brincadeira, Sim. não. Nossa Senhora. Olha, é um caso horroroso, tá? Isso é uma coisa criminosa que a Brasil Paralelo fez com a Maria da Penha. Eles simplesmente colocaram o ex-marido da Maria da Penha para falar como se ele fosse a vítima, certo? E desmentindo a Maria da Penha, uma coisa horrível. Maria da Penha terá proteção do Estado após Brasil Paralelo defender agressor, produtora de extrema-direita que espalha desinformação e revisionismo histórico, produziu há um ano documentário, entre aspas, acusando a vítima, e desde então ela recebe ameaças de morte. Eu fico impressionada, Pablo, quer dizer, eles nunca foram processados, eles nunca sofreram nenhuma sanção da justiça. É impune o que eles fazem com as pessoas, como eles fizeram aí com a Maria da Penha? Então, só para você ter noção, antes da Maria da Penha, Sinara, eles fizeram algo com imagina, uma mestra em história, na época, que escreveu sobre o Brasil Paralelo. Vou voltar um pouquinho. Há um tempo atrás, uma editora de Ponta Grossa, no Paraná, publicou um livro sobre a extrema-direita. E tiveram 4 artigos sobre o Brasil Paralelo, um deles foi escrito por mim, inclusive, pelo Vitor De Angelo, pelo Pedro Mourão, pelo Akhenaton, enfim. Publicamos o livro, a Mayara Balestro, que era mestranda em História, publicou também um artigo, e a Brasil Paralelo entrou em contato com a editora, ameaçando processar a editora, caso a editora se recusasse a publicar uma carta de resposta da Brasil Paralelo. Tá? Fizeram isso. A editora é muito pequena, ficou com muito receio, publicou uma edição do livro com a carta-resposta. Esse livro está disponível para baixar, inclusive. Tá? E uma das autoras, que era uma estudante de História, né? Hoje faz doutorado em História na Federal de Fora, que inclusive criou o Brasil Paralerdos. Né? O Brasil Paralerdos, que é um canal de tira sarro. Normose, né? Que o Normose divulgou. Exatamente, foi a Mayara Balestro. Nas considerações finais do nosso livro, a gente traz, né, a estratégia que a Brasil Paralelo utilizou com a Mayara Balestro para desqualificá-la, né, que é o assédio judicial, né, que é uma prática muito comum da extrema-direita, né, assim, não só dos olavistas, né, o MBL também faz isso. Eles podem, inclusive, assediar judicialmente você pelo livro. Exatamente. Por isso que a gente publica livro em coautoria, né? Então, assim, o nosso livro, um dos coautores, que é meu colega na UVV, ele é secretário de Educação aqui no Espírito Santo e é o atual coordenador uma associação de secretários de educação do Brasil. Então, ele está ligado diretamente a essa área. Então, escreve um livro sobre uma empresa que se coloca como de educação, e a gente vê, ele é historiador também de formação, né? O outro autor, o Victor Almeida, ele é advogado também, né? E o Breno, que foi me orientando, ele é psicólogo. E o Breno e o Victor desenvolveram pesquisa de mestrado sobre o Brasil Paralelo. Por isso que a gente, né, por isso que a gente acabou organizando esses trabalhos, né, inserindo também esse debate que faltou foi esse debate sobre as plataformas, né? Que para mim pensar política hoje é pensar tecnopolítica, é pensar que as plataformas digitais elas agenciam, né, a nossa relação com a verdade, né? Justamente porque o modelo de negócio dessas big techs funciona dessa forma, né? Sim. O Júlio fala, em qualquer canal de política aparece anúncio desses vermes. Nem adianta cancelar que as próprias plataformas protegem seus patrocinadores de anúncio. Nem colocam botão de bloqueio de tal conteúdo. Quer dizer, que não só a Maria da Penha foi atacada impunemente, como eles perseguem quem os critica. É isso? Exatamente. E, aliás, essa da Maria da Penha, eles têm uma série, né, que acho que é o Lado Oculto, né? Aí, por exemplo, aí pega o Foucault. O Foucault era pedófilo. O Marx era, sabe, ele vai pegando, assim, esse revisionismo, ele passa do revisionismo para o negacionismo, assim, num salto, né? E essa estratégia foi uma estratégia muito utilizada pelo próprio Olavo de Carvalho e que foi adotada pela extrema-direita como um todo, na verdade, né? Certo.
Bom, gente, a gente está chegando no final aqui da entrevista, muito boa. Vamos ver se você volta mais vezes, Pablo, para falar sobre esse assunto. O Pablo trouxe, como todos e todas que vêm aqui no programa, vocês sabem disso, uma dica para vocês. É uma dica que tem tudo a ver sobre o que a gente está falando. Coloca aí, Gui, o livro que o Pablo sugeriu, Algoritarismos. Exatamente. Esse livro fala justamente sobre o autoritarismo dos algoritmos, né, Pablo? Esse livro ele foi organizado pelo Augusto Jobim do Amaral, que é um professor da PUC do Rio Grande do Sul de Filosofia e Ciências Criminais, um querido amigo, né, que foi inclusive quem fez a apresentação do livro Tecnoconservadorismo Brasil Paralelo. Contou também com o prefácio do professor Davi Nemer, do professor Rodrigo Barros, também Lopes. E esse texto ele é uma coletânea de vários artigos de vários pesquisadores, né, brasileiros e internacionais, que têm publicado trabalhos de extrema relevância sobre esse cenário tecnopolítico. Né? Inclusive, um dos coautores, dos co-organizadores do livro, o Jesus Sabarega, é um professor da Universidade de Sevilha, que é quem discute muito essa categoria tecnopolítica. Né? Então, esse livro é um livro que eu recomendo pela importância dele como uma coletânea que a gente consegue compreender essas nuances que envolvem o campo da política e o campo das tecnologias, né? Então, você acha, né, só para a gente terminar aqui, que a gente não tem, nós aqui na TV Fórum, não temos como fugir da história da polarização para atrair audiência para os nossos vídeos? Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Como conseguir atenção não sendo por meio da polarização, da radicalização, do absurdo, né? Porque é o absurdo que tem despertado a atenção, né? Porque as plataformas, elas entenderam esse funcionamento, né? Então, assim, a grande dificuldade é superar esse lugar, né? Assim, meu Deus. Aí a única forma de conter essas plataformas, de fato, é regulamentá-las, né? Só que o que acontece no tempo presente é que essas plataformas querem que a legislação brasileira se adeque a elas, e não o contrário, né? Assim, elas acreditam, e aí a extrema-direita parte da premissa de que, olha, a liberdade de expressão, né, liberdade econômica, tem que deixar fluir. Só que as plataformas, elas faturam com a mentira. Então, deixar as plataformas funcionar como elas têm funcionado é produzir mentira e faturar por meio da mentira, né? Então, assim, é inevitável formas de controle dessas plataformas, de regulamentação dessas plataformas, né? Porque qualquer atividade humana ela é passível de controle, é controlada, a gente é regulamentado, né? Ou seja, qualquer profissão, qualquer atividade, você mora num lugar, você vai ter que respeitar, né, o regimento do teu prédio, né? Ou seja, por que as plataformas digitais seria diferente, né? Na medida em que elas faturam com a mentira, por exemplo, né? Na medida em que elas estão fraturando as democracias liberais, né? Isso é um grande problema. As plataformas digitais, elas são o que há de mais perigoso no nosso tempo. Né? Isso em todas as dimensões. A gente pode pensar o mundo do trabalho, por exemplo, a gente pode pensar política, por exemplo, a gente pode pensar a maior diversidade de violência, por exemplo, e assim por diante, né? Desde racismo algorítmico, por exemplo, sexismo algorítmico, enfim, né? Pois é. Qual é a universidade? É a URGS que você ensina? Eu sou professor na Universidade de Vila Velha, nos programas de mestrado em Sociologia Política e em Segurança Pública. Ah, massa. Pablo, foi um prazerzão conversar com você, viu? Coloca de novo aí na tela o livro dele. Saiu pela Autonomia Literária, editora Autonomia Literária, tá, gente? Tecnoconservadorismo, tem o Olavo de Carvalho na capa, né? Porque está na gênese disso tudo. Tecnoconservadorismo e o Brasil Paralelo. Tá aí de Pablo Ornelas Rosa e outros 3 autores. Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom final de semana. Muito obrigado, prazer enorme. Sinara, conta comigo no que precisar, viu? Será um prazer. Tá bom, querido. Vou indicar você para os outros programas da Fora. Adorei a entrevista, viu? E o livro também. Obrigado. Tchau, querido. Beijão, tchau, tchau. Beijão.